Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Tudo bem, segunda-feira, 14 de agosto, chegando mais uma edição do Arena Alterosa. Muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. E chegou a hora, claro, da gente falar de esporte aqui na tela da TV que o Mineiro vê. Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Quer acompanhar tudo que é destaque no esporte regional, Zona da Mata e Campo das Vertentes, você está no canal certo. A partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30. E claro, já faço convite de sempre para você que está aí ligadinho, para participar com a gente, né? Deixar a sua opinião, mandar também a sua mensagem, porque os destaques do programa de hoje são, claro, ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, mostrar também a vitória do Tupi na Série C do Campeonato Brasileiro e, além disso, JF Imperadores, que está na Liga Nacional, né? A gente vai falar um pouquinho do próximo jogo contra o Palmeiras. E aí você está por dentro desses assuntos, quer participar? 98410-9434 é o WhatsApp da Arena Alterosa, é só mandar, o tablet está aqui, ó, a gente lê para você na hora, tá bom? Comigo aqui no estúdio, como eu disse, né, como a gente vai falar do JF Imperadores, estou recebendo aqui o Rafael Martins, ele que é atleta, faz parte também da direção da equipe. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo à Arena. Tudo já, obrigado aí pelo convite. Pedro Brasil, antes de te dar um bom dia, eu quero saber o seguinte: o que está acontecendo com o seu Flamengo, que só está despencando? Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez. E a situação do Flamengo é muito difícil, né? Nós vamos falar um pouco mais, mas na minha opinião o Flamengo está sem comando. E parece que com a chegada do Rueda as coisas podem mudar, né? O que a gente espera, assim, o Flamengo tem muito a entregar e tem feito muito pouco. A realidade é essa, né? Antes de a gente comentar sobre esse jogo, a gente daqui a pouquinho vai ver os gols, só que antes, deixa eu aproveitar o Rafael aqui. O Rafael, na Liga Nacional, na verdade, ela pertence à segunda divisão, né? Isso. E aí, vocês fizeram 2 partidas e cravaram 2 vitórias. Estão na disputa ali com o Palmeiras na liderança, né? Graças a Deus, sim, com certeza. Que é o grupo D da Liga Nacional. Isso, estamos no grupo D. Também tem o Betim Bulldogs e o nosso próximo adversário agora, que é o mais forte da chave, né? Que é o Palmeiras Locomotivo. Brasil, a gente fala aqui do público do Tupi, né? A gente bate também uma perna. Por que o torcedor não vai? O que tá faltando? Tá faltando promoção, o horário do jogo que tá ruim. Mas pra gente ter uma ideia, olha só, no jogo do JF Imperadores, quanto de público a gente teve? Teve perto de 1.600 pessoas prestigiando a gente lá num domingo, 10h30 da manhã. Aí, até hoje não teve, pelo menos a Série C, um público do Tupi que chegou a esse número. É verdade, é uma experiência esportiva diferente, né? O futebol americano também, que pode levar a família toda para ver o esporte, é um esporte diferente, é um programa diferente, então acho que muitas famílias também não conhecem, têm a oportunidade de conhecer o esporte, é muito bacana, mas uma alternativa para o pessoal aqui de Juiz de Fora, né, que gosta de esporte. Esportes americanos vem crescendo muito no gosto do público, então acho que é mais uma alternativa bacana, o projeto do pessoal do JF Imperadores aí, tomara que sucesso para eles. E já a gente vai falar mais sobre a próxima partida do JF Imperadores, se é contra o Palmeiras. Só que antes, eu fiz a pergunta para o Brasil, né, o que está acontecendo com o Flamengo, que está caindo no Brasileirão, e o Flamengo foi até o Independência enfrentar o Atlético Mineiro, que vinha de uma sequência não muito boa no Brasileirão, e acabou, né, o Galo venceu o Flamengo pelo placar de 2-0. Clássico entre Atlético e Flamengo em Belo Horizonte. O goleiro Vitor deu um chutão para frente, Rafael Moura desviou e Trauco fez pênalti em Luan. A cobrança foi convertida por Fábio Santos. No segundo tempo, Luan ganhou de Hever e cruzou para Rafael Moura ampliar. Final, Galo 2-0 e o time carioca caiu para o 7º lugar. E aí tá todo mundo triste aqui no estúdio, né? Só tem flamenguista aqui, o Rafael, o Pedro Brasil. O que aconteceu com o Hever naquele lance, o Brasil? Na verdade, não era nem pro Hever estar ali, né? Assim, o Trauco teve uma partida péssima. O Trauco fez um pênalti, foi expulso. Pior que eu já vi no Flamengo. Ele já não é um grande marcador, nunca foi. Sempre se destacou por ter um passe bom, né? Joga como meio, tá jogando de lateral no Flamengo, assim. Mas ontem foi uma tarde para ele esquecer. Ele foi muito mal. Foi o pior jogador do Flamengo, assim, teve uma responsabilidade muito grande na derrota. Ele fez um pênalti infantil e foi expulso no começo do segundo tempo. Então, assim, tá na conta dele. E logo depois que ele foi expulso, o gol foi logo depois que ele foi expulso. Já ele demorou a mudar. O Hever, todo mundo sabe que ele não é um zagueiro lento, não era quando jovem, ainda mais agora, foi tentar antecipar ali, foi aquela cena a lá Trapalhões, né? Assim, lembrou muito o Didi, o Dedé, aquelas cambalhotas que eles faziam. O jogo, até o pênalti, o jogo tava igual. Tava aquele jogo truncado.
truncado, preso. Agora é o seguinte, o Flamengo, Rafael, na quarta-feira já tem um novo desafio, né? Que é por outra competição, a Copa do Brasil, enfrentar o Botafogo. Quem sabe é a chance aí do Flamengo retomar aquela boa sequência, né? Se vencer o Botafogo na Copa do Brasil, aí dá moral pro brasileiro e aí volta a vencer de novo. O brasileiro realmente agora é para ficar entre os 6, 7 ali e focar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, já que a Libertadores a gente rodou na fase de grupos. Né? O Brasil, estamos soprando aqui, ó, na quarta-feira já tem o comando dele, né, do Rueda. Você falou que tá faltando comando. Tá faltando comando no Flamengo? Tá faltando comando. Isso é uma coisa assim que é fato. Até porque o Bandeira de Melo, ele é muito bom gestor, mudou o patamar financeiro do Flamengo, mas ele não entende futebol. Ele era um cara do BNDES. Então o Flamengo, por mais que não tenha esse cara, tem o Rodrigo Caetano, que é o diretor, mas ele falta alguém para conversar com os caras ali. E acho que isso que fez com que o Zé caísse. O Flamengo assumiu, o Zé fez um bom trabalho, pegou um time muito destroçado do Muricy e montou um jeito de jogar muito bom. Só que o Flamengo ficou muito cascudo, o elenco ficou muito grande, com jogadores de muito renome. E o Zé, me parece, né, eu não tô lá no dia a dia, mas parece que ele não conseguia lidar um pouco com esse novo cenário do Flamengo. Assim. Então acho que a entrada do Rueda pode ser boa por causa disso, é um cara que já é muito experiente no futebol, já treinou a seleção, já foi campeão da Libertadores. Então, há a esperança de que a chegada dele mude. Talvez não para quarta-feira, porque um dia de treino o cara não vai conseguir implementar o que ele pensa de futebol em um dia. Mas acho que pensando para o ano que vem, é um projeto para pensar no ano que vem. Pode ser uma boa contratação. Assim. O Flamengo tem muitos jogadores estrangeiros, vem um técnico gringo, acho que isso também pode ajudar nesse processo de melhoria, da adaptação do Mancoejo. O próprio Berrio, que começou muito mal e evoluiu um pouco, o Rueda já treinou o Berrio. Então, assim, acho que há uma tendência do aproveitamento desse jogador. E para quarta-feira vamos ver, né? Assim, não tem muito. Acho que o Botafogo é favorito contra o Flamengo. Botafogo, justamente o que falta ao Flamengo sobra. A responsabilidade do Botafogo. Não, mas acho que, sendo muito sincero, acho que hoje o Botafogo entra com favoritismo contra o Flamengo. Você acha, Rafael? Eu acho que tá igual, porque o Botafogo tá numa competição bem pesada e ele tá indo longe, que é na Libertadores. Eu acho que isso afeta também o foco dos jogadores. E, ao meu ver, Flamengo é Flamengo, né? Eu acho que o Botafogo, assim... Mata-mata, né? Como a gente fala, o Botafogo tá no brilho, né? O Botafogo tá muito bem. Tá na fase boa. Né? E o Flamengo tá manso, devagar, quase dormindo. O Botafogo tá a 1000, e o Flamengo tá a meio. Padrão de jogo. Então, acho que é esse que é o cenário, assim. Hoje, óbvio que são 2 jogos, clássico. O Flamengo tem um elenco bom, apesar de muitos jogadores não jogarem, né? O Diego Alves não vai jogar, o Rodolfo não pode jogar, então você quebra bastante, o Everton Ribeiro não joga. Não estão inscritos, né, na competição. Que é uma coisa esdrúxula também isso, né? É ridículo isso. Por que você contrata o jogador na janela do meio do ano, ele não jogou em nenhum outro clube e ele não pode jogar? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí a mesma coisa do Cruzeiro, né? Alguns jogadores, por exemplo, o Sassá, que chegou também, né, no meio do Brasileirão e aí não está inscrito na Copa do Brasil também. Não joga. Vamos fazer o seguinte, a gente está falando do Flamengo, só que a gente tem outros clubes cariocas, né, que jogaram a 20ª rodada do Brasileirão. O Botafogo, por exemplo, né, o Corinthians não jogou porque Chapecoense está fazendo um tour aí pelo mundo afora, tá lá no Japão, né? E aí a rodada do Corinthians, né, ou melhor, o jogo do Corinthians com a Chapecoense vai ser depois. Só que mesmo sem o Corinthians jogar, o Grêmio, que é o segundo colocado, não conseguiu encostar no Timão, que está líder absoluto do Brasileirão. O Botafogo venceu o Grêmio pelo placar de 1-0 e o Vasco também conseguiu dar uma pausa no Palmeiras, empatou 1-1, vamos ver. No Engenhão, Leandrinho apareceu com rapidez por trás da zaga e fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Grêmio. O Fogão voltou a vencer depois de 5 rodadas. O quarto colocado, Palmeiras, saiu na frente do Vasco em Volta Redonda. Guerra marcou de cabeça. Mas aos 42 do segundo tempo, Nenê cobrou escanteio, Jean desviou e Manga Escobar deixou tudo igual. Final 1-1. Bom, 1-1, né? Como eu disse, o Vasco conseguiu dar uma pausa ali, parar um pouquinho o Palmeiras e o Botafogo, uma vitória importante, né? O Grêmio, em contrapartida, não conseguiu vencer e aí não conseguiu encostar no Corinthians, com o risco até de se distanciar um pouco mais, né? Depois se o Corinthians enfrentar aí Chapecoense. E o Timão segue líder absoluto do Brasileirão. Olha só, eu vou pedir pro pessoal colocar aqui para mim, por favor, a tabela do JF Imperadores, né? Que faz parte do grupo D da Liga Nacional do Futebol Americano.
O Palmeiras, né, está junto com o JF Imperadores na liderança. E aí, Rafael, o que diferencia no futebol é o saldo de gol, né? No futebol americano é a mesma coisa, o saldo também? Uma das coisas é o saldo, né? Que é o ponto marcado e o sofrido, né? Aí por isso que o Palmeiras está na frente. Está um pouco na frente. Então vem Palmeiras, Juiz de Fora Imperadores, o Macaé, que já foi derrotado pelo JF Imperadores, Betim e o Jundiaí. Até agora vocês jogaram contra o Macaé e o Jundiaí. Só para você contar um pouquinho fazer um resumão desses dois jogos, né? A equipe, apesar de ter vencido, né? Joga bem porque tem aquela história. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Tupi. O Ailton Ferraz tá na bronca, tá preocupado. Falou, a gente tá ganhando, mas não tá jogando bem. O JF Imperadores jogou bem e ganhou? A nossa primeira partida, por ser estreia, o quarterback do time é um jogador muito importante dentro de uma equipe. E como foi na primeira partida do Casey Frost, com o nosso elenco, né, para disputar, teve um treino apenas antes desse jogo. Então a gente ainda não tinha conseguido encaixar os passes, completando as rotas. Então foi um jogo meio que trucado, mas acabou que pela técnica do próprio Casey a gente conseguiu sair vitorioso nessa partida. No jogo que a gente recebeu em casa, tinha toda essa pressão de primeira vez que a gente estava jogando em casa, que a gente conseguiu, né, jogar em Juiz de Fora, que a gente no Mineiro só jogou jogos em outras cidades, BH, em Betim. Então foi muito difícil essa pressão em cima desse jogo. Um adversário muito forte, muito experiente. Esse adversário que a gente jogou tinha quase 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano, sem perder uma partida. Então foi um jogo muito duro, muito brigado, que foi decidido apenas no detalhe mesmo. E a experiência contou bastante. Esse quarterback, o Casey Frost, que está jogando pra gente, é um jogador muito experiente. Além de ser americano, ele já está no esporte já há bastante tempo. E essa experiência realmente foi o diferencial nessa partida que a gente ganhou em casa. É o principal reforço da equipe para essa temporada hoje? Para essa temporada, com certeza. Porque esse já jogou no seu Flamengo, do Brasil. Pro pessoal de casa que não conhece, é como se ele fosse um camisa 10, né? Ele é um armador das jogadas, né? Que constrói as jogadas ali ofensivas. Então, contrataram um camisa 10 americano. O pessoal não tá de bobeira mesmo, não. Guardadas as devidas proporções, assim, né? Hoje, se você estipular um jogador de futebol hoje, qual os 5 melhores camisa 10 do Brasil hoje? Esse jogador que a gente tem, ele estaria entre esses 5 melhores camisa 10 hoje do Brasil, entendeu? Legal. Ele jogou no Corinthians, depois foi pro Flamengo, aí ele queria dar uma pausa para aposentar, resolveu ficar um pouco mais, acreditou nesse projeto nosso, decidiu adiar um pouquinho mais a aposentadoria e resolveu vir para Juiz de Fora. Bacana. Conhecer o Litoral Mineiro. Daqui a pouquinho o Rafael vai falar pra gente mais sobre a promoção, né, que tem para a próxima partida da JF Imperadores e o Palmeiras. A gente vai falar o dia, o horário, o local e, claro, como vai funcionar, né, essa promoção. Só que antes nós tivemos no final de semana São Paulo e Cruzeiro. São Paulo jogou no Morumbi, mais uma vez recorde de público, né? O maior público do Brasileirão até agora. E o São Paulo venceu o Cruzeiro num jogão de bola de muitas viradas por 3-2. No Morumbi, novo recorde de público do campeonato. Mais de 56 mil pessoas para ver São Paulo e Cruzeiro. Sassá cobrou pênalti para o Cruzeiro e acertou a trave do tricolor. Hernanes bateu falta com muita categoria e fez 1-0 tricolor. No segundo tempo, bola levantada na área e Sassá pegou bonito de voleio para empatar. Pouco depois, Rodrigo Caio falhou e Sassá não perdoou. Era a virada do time mineiro. Hernanes cobrou escanteio e Arboleda deixou tudo igual de novo. O árbitro viu pênalti nesse lance de Ezequiel em Gilberto. Hernanes converteu a cobrança e garantiu a vitória do São Paulo, que deixou a zona de rebaixamento. O Sassá fez 2, mas perdeu um pênalti, né? Poderia ter terminado empatado, e destaque total para o Hernanes. A gente vai fazer uma pausa aqui no Arena, daqui a pouquinho a gente volta falando mais do JF Imperadores, mostrando, claro, a vitória do Tupi sobre o Macaé pelo placar de 1-0 e a repercussão depois do jogo, né? As entrevistas com os jogadores e também o técnico Ailton Ferraz. Muito bem, já de volta, deixa eu mandar uns abraços aqui para a turma que está participando comigo, o Andrade, né, que esteve aqui com a gente na última semana, conhecendo os estúdios da TV Alterosa, está aqui, Fernando, bom dia, parabéns pelo programa, e o Tupi tá de parabéns também, comissão técnica, os jogadores, né, o Andrade parabenizando aí toda a equipe do Tupi. Deixa eu ver quem mais participa com a gente, a turma do Karatê também tá ligada, né, na semana passada a gente mostrou uma reportagem bem legal de um trio
que está disputando aí o Mundial de Karatê. Ó, o Vitor está no Parque Burnier, acompanhando a gente, mandando um abraço para o sensei Josias. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui, ó. O Duí, lá de Santa Rita de Jacutinga, está acompanhando a gente. Falou o seguinte, ó, Brasil, Rafael, o fogão tá demais. Ninguém para o fogão. Vamos ver na quarta-feira, né, que tem Copa do Brasil. Mais um botafoguense é o Milton Carandaí, tá aqui, ó. Saudações, botafoguense. Bom dia, Milton. E o Jorge, no bairro Araújo, tá aqui, ó. O Botafogo pode chegar mais longe na Libertadores. Abraço a todos vocês do Arena Alterosa. E para fechar a sessão Alô, eu tô aqui com o Gil, do bairro Marumbi. Aí ele dá uma opinião dele, a gente falou do torcedor do Tupi, né? Ó, sabe por que o torcedor do Tupi não vai ao estádio? Porque a diretoria não tem interesse. Tá aqui, ó, falando, dando exemplo, né, da promoção do São Paulo, que caiu com o valor do ingresso, e dá o exemplo do valor do ingresso do Tupi, que tá aí 30 inteira e 15 a meia. Deixa eu mostrar para vocês agora, rapidinho, os resultados da quinta rodada da Copa Alterosa Sub-20, né? Olha só, primeiro jogo, começando por sábado, o Núcleo Esportivo de São João do Pomuceno goleou o Aimoré de Coronel Pacheco pelo placar de 6-0. E aí quem se deu bem também como visitante foi o Esporte Clube Juiz de Fora, venceu o Guarará por 4-0. O Minas também venceu fora de casa, venceu o Real Santa Bárbara por 2-0. Jogando em Juiz de Fora, o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino venceu o Belmirense por 3-2 e o Aimorés de Ubá venceu em casa o Bom Sucesso, clássico aí de Ubá, né? Venceu por 2-1. No domingo, nós tivemos apenas uma partida, que foi o Esporte Clube Democrata de Santana, né? Jogou em casa e venceu o Tibério de Guarani pelo placar de 2-0. E agora chegou a hora de você saber onde está o seu time na tabela do Brasileirão. O líder é o Corinthians com 47, lembrando que não jogou, né, contra a Chapecoense, vai jogar ainda. O Grêmio é o segundo com 39, depois vem Santos, Palmeiras, Sport e o Atlético Paranaense fechando o G6 com 29. O Flamengo tá na cola ali, ó, querendo uma vaguinha no G6 também com 29 pontos. O Botafogo é o oitavo, nono Cruzeiro, 10º Atlético Mineiro. E aí na outra parte da tabela, ó, vem Fluminense, Curitiba, Vasco, Ponte Preta, Bahia, São Paulo, que saiu da zona do rebaixamento, deu uma respirada no Brasileirão. E lá na zona da degola, o Chapecoense, Avaí, Vitória e o Lanterninha Atlético Goianiense, que venceu, né, o Vitória pelo placar de 1-0, chegando aí aos 15 pontos. Na verdade, não venceu o Vitória, quem venceu o Vitória foi o Avaí, né? O Atlético Goianiense venceu pelo placar de 1-0, mas não foi o Vitória. Estou esquecendo aqui o adversário, o Atlético Goianiense. Bom, chegou a hora da gente mostrar a vitória do Tupi diante do Macaé. O Galo Carijó jogou em casa, né, pela Série C do Brasileirão, venceu pelo placar de 1-0, tinha assumido a liderança até o domingo, né, quando São Bento venceu o Botafogo e tomou o primeiro lugar. Mas o Galo está firme na segunda posição do Grupo B do Brasileirão. O Tupi entrou em campo com a necessidade de vencer para se recuperar da última derrota contra o São Bento. E o resultado veio. Depois de primeiro tempo ruim das duas equipes, o Carijó conseguiu marcar na segunda etapa e ainda criou boas oportunidades na frente. Só que o time também deixou espaço para o Macaé chegar. O fim da partida foi de sufoco. Por pouco, o time do Norte Fluminense não chegou ao empate. Se abriram, a gente teve uma chance no contra-ataque, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol e tomamos um sufoco. Então a gente tem que sentar essa semana, ver o que a gente errou bastante, para poder corrigir. O único gol do jogo foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio, o Juninho, que tinha acabado de entrar, recebeu e cruzou na área. Ítalo só precisou empurrar para o gol. Um gol importantíssimo, né, cara? A gente fez uma partida bem abaixo, a gente sabe disso. Mas ali uma das poucas oportunidades que a gente criou, o Juninho foi feliz e conseguiu cruzar. Eu fui feliz em fazer o gol também. A vitória não agradou o técnico Ailton Ferraz. Foram 3 pontos, mas com sabor amargo. O Macaé é um time que está lá embaixo, mas cria demais. Falei tudo isso para ele, o time perde muito gol. Se a gente jogasse da maneira... Jogamos um pouquinho com raça, porque eu cobrei ontem isso. E não pode acontecer mais. Falei isso para eles, eu não sei se eu estou feliz, se eu estou triste hoje, porque eu sou o treinador e não consegui desenvolver minha equipe. O treinador disse que ia abrir mão até do vinho, que sempre toma após as vitórias. Hoje nem vinho tem, cara. Eu tô muito chateado. Eles viram lá no vestiário, eu nunca fiquei dessa forma, porque eu sempre relaxo pós-jogo, eu sempre falo para vocês, gosto de tomar meu vinhozinho, mas hoje nem vinho tem, cara. O próximo adversário do Tupi é o Mojimirim. O time não entrou em campo no fim de semana contra o Ipiranga e perdeu por WO. É possível que o time não venha a Juiz de Fora para a partida. É uma coisa que pode apagar rápido.
Isso aí é igual balão japonês. Eu falei para eles, o que vocês querem ser? Balão japonês ou vocês querem uma coisa que tenha consistência? Porque o balão japonês sobe aqui e cai ali. Se a gente não abrir, né, não botar esse alerta agora, estar na frente, estar na liderança, isso não vai somar em nada se a gente não mudar essa atitude nossa. Isso aí precisa mudar. Eles sabem do que eu estou falando para eles. Já são 6 meses juntos. Já falei que nós viramos uma família. Eu convivo mais com eles do que com minha esposa. Porque jogar mal, a culpa é minha. Né? Falo isso para eles, eu sempre vou assumir. Pode jogar, se tu jogar mal, a culpa é minha, porque quem tem que acertar sou eu. Mas também eu tenho o direito de cobrá-los. Tá na bronca, né, o Ailton Ferraz. Gente, o Lucas Girardi falou do Mojimirim, só para explicar melhor para vocês é o seguinte, o Mojimirim estava com salário atrasado, alguns jogadores 4 meses, outros jogadores até 6 meses, né, de acordo com o capitão da equipe, o Christian, esse aí que aparece na foto. E aí é o seguinte, os jogadores se reuniram e resolveram não entrar em campo, né, e aí é o seguinte, toda equipe que dá o WO, né, que não entra em campo, recebe aí 2 anos de suspensão por qualquer competição organizada pela CBF. Ou seja, o Mojimirim, então, já está fora, né? Os jogadores agora estão conversando para ver se voltam a treinar e entrar em campo, fazendo amistoso, enfim, o que seria o próximo adversário do Tupi no final de semana. Então, o Tupi, consequentemente, já tem aí os 3 pontos garantidos, né? Vitória importante do Galo contra o Macaé e agora dá uma respirada, já que o Mojimirim está fora da competição. É até estranho a gente ver isso, né, o Brasil? Um time... uma pena, né? Você falou lá do interior de São Paulo, geralmente as equipes da Série A2, 3, ou seja, do Paulista, sempre bem estruturadas, abandonar a Série C, né? O Christian mesmo tem rodagem pelo futebol, né? É esquisito, né? Uma pena a gente ver isso, assim, num cenário de competitividade tão grande, né? Série C muito disputado, é uma pena a gente ver. É bom pro Tupi que vai ter mais 3 pontos garantidos e mais tempo para acertar esses detalhes que fizeram com que o vinho do Ailton fosse cancelado na noite de sábado. Bom, do Tupi vamos voltar para o JF Imperadores, dia 20, tá certo? Confronto contra o Palmeiras. E aí você falou comigo que tem promoção. Qual que é a promoção, Rafael? Então, promoção imperdível aí para todo mundo de vez vai ser no nosso ponto de venda no calçadão da Alfred. Bem no centro. Bem no centro, né? Não tem como não achar. Quem aparecer com a camisa dos antigos times do Juiz de Fora Red Fox e Juiz de Fora Mamutes vai ganhar um ingresso. Você compra um e ganha um. E 50% de desconto na compra da camisa do Imperadores, da torcida. Então, assim, é uma promoção bem bacana. Então, não tem como não comprar essa ideia do esporte, porque a gente da diretoria está tentando, de todas as formas, atrair o público sempre com promoção, preço baixo de ingresso, para poder ter esse apoio dos juiz-foranos. Beleza. Então, lembrando mais uma vez, dia 20, né, a equipe de JF Imperadores, sempre que joga em Juiz de Fora, joga na universidade, né, no campo da FAEFID. E aí tá tendo sempre esse público bacana e fica o convite mais uma vez agora com essa promoção, né? A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Arena e lembrando que a gente volta rapidinho aqui com mais uma edição do nosso programa, finalzinho do programa, e daqui a pouquinho tem o Alterosa Alerta primeira edição. Deixa eu só ir despedir, né, desse último bloco aqui, mandando um abraço lá para São João Nepomuceno, meu amigo Antônio Carlos Benetti, está feliz com a vitória do Fogão. Daqui a pouquinho a gente volta. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. É a primeira vez que nós vamos jogar em casa. Nós nos preparamos para isso. É uma malha. Não importa quantos jogadores são. É uma malha. Se cada um de vocês, de nós, ganha sua batalha, a gente ganha a guerra, entendeu? These little demons living underneath my bed creeping. Know the real, my lives above them all sleeping. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you never see me again, looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Bom, legal, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma da Fornalha Filmes, que fez esse clipe legal. Vou pedir pro Rafael só reforçar agora o convite pro próximo jogo, Rafael. Então, agora, queria convidar todo mundo aí de Juiz de Fora, da região, para estar agora dia 20, domingo,
às 10h30, lá na UFJF, no campo da FAEFIG, prestigiando a gente, que vocês não vão se arrepender. Dê essa chance pro esporte. JF Imperadores e Palmeiras. Só porque você é no jogo do Tupi, o jogo do Tupi agora caiu, né? Com o Mojimirim vai ficar pra próxima, né, Brasil? Infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou lá no estádio poder dar aquela moral pro Tupi, mas vamos continuar na torcida aqui, firme e forte. Tá certo. Obrigado mais uma vez a vocês pela participação. E agora eu vou passar a bola, meu filho, pra ele, né? Pro Valmir Rodrigues, que chega trazendo os destaques do Alterosa em Alerta, primeira edição. Tô certo? Vai com você, meu filho.